Era uma daquelas noites de sexta-feira em que o tempo parecia se arrastar. O silêncio na casa de Lucas era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de um relógio de parede. Ele e seus amigos, Ana, João e Pedro, estavam jogados no sofá da sala, sem nada para fazer, trocando olhares preguiçosos. A ideia inicial de uma maratona de filmes de terror havia sido abandonada quando perceberam que ninguém conseguia decidir o que assistir. Que tal fazermos algo diferente? Sugeriu Ana, a mais curiosa do grupo, deslizando os dedos pelo celular. Algo mais sombrio? Lucas, o líder natural do grupo, arqueou uma sobrancelha. Como o quê? Ela sorriu de canto e levantou o celular para que todos pudessem ver. A Deep Web. Pedro, sempre o mais medroso, fez uma careta. Isso é perigoso, Ana. Você sabe das histórias. Histórias que nem devem ser verdade, retrucou João, o cético. É tudo lenda, mas pode ser divertido dar uma olhada. Lucas pegou seu notebook. Em questão de minutos, eles estavam navegando por camadas obscuras da internet. Após algumas tentativas frustradas, encontraram um site que capturou a atenção de todos. O Despertar das Sombras. Ritual para revelar verdades ocultas. É claro que isso é bobagem, riu João, mas Ana estava intrigada. O site trazia instruções detalhadas de um ritual que supostamente abriria os olhos para as verdades do universo. Velas, símbolos desenhados no chão e um juramento em latim. Sem muito o que fazer, eles resolveram realizar o ritual como uma brincadeira. Acenderam as velas, desenharam os símbolos no chão com giz e Lucas leu as palavras antigas sem entender o significado. No fim do ritual, nada aconteceu. Pelo menos foi o que eles pensaram. Quando estavam prontos para rir da situação, uma das velas apagou sozinha. A sala ficou mais fria. Isso foi estranho, disse Ana em voz baixa. Na manhã seguinte, o grupo riu do susto que a vela apagada havia causado na noite anterior. Devia ser só uma corrente de ar, comentou João, tentando manter o tom cético, apesar de o desconforto ainda pairar no ar. Ana, no entanto, não conseguia tirar a sensação estranha da cabeça. Quando foi ao banheiro, notou algo que fez seu coração disparar. Havia palavras escritas no espelho embaçado, como se alguém tivesse arranhado o vidro. Mas as letras estavam distorcidas, ilegíveis. Ela franziu o senho, tentando lembrar se o espelho tinha algum defeito antes. Mas a noite anterior parecia tão nebulosa quanto as palavras. Enquanto isso, Pedro, sempre mais atento ao ambiente ao redor, sentia um frio constante na casa. Não era normal, considerando que o aquecedor estava ligado. Ele comentou com Lucas, mas o amigo apenas deu de ombros. A casa é velha. As janelas devem estar vazando ar. Ainda assim, Pedro não estava convencido. Naquela noite, enquanto tentava dormir no quarto de hóspedes, sentiu novamente aquela sensação. Não era apenas o frio. Havia algo mais. Algo estava observando. João, por sua vez, começou a ouvir passos no corredor. A princípio, ele pensou que fosse Lucas ou Pedro andando pela casa, mas ao sair para conferir não havia ninguém. A única coisa que restava era o silêncio absoluto da casa. Um silêncio que cada vez mais parecia sufocante. A terceira noite foi a mais perturbadora. O frio na casa parecia ter se intensificado, mesmo com todas as janelas fechadas. Pedro já havia desistido de tentar racionalizar. Ele jurava que algo o observava nas sombras, mas sempre que olhava diretamente, não via nada. A tensão estava começando a desgastar o grupo e ninguém parecia estar dormindo direito. Foi Ana quem, naquela noite, teve a visão mais clara. Ao se deitar, algo no canto do quarto capturou sua atenção. De início, ela pensou ser um efeito de luz ou apenas sua imaginação. Mas então a forma se moveu. Uma figura de contornos distorcidos, como se estivesse feita de sombras, surgiu ao pé da cama. Ana congelou, incapaz de mover um músculo. O ar no quarto ficou denso, como se ela estivesse sendo sufocada pela própria respiração. A entidade murmurava seu nome, ou pelo menos era o que parecia. De repente, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Ana correu para o quarto de Lucas, quase em pânico. Eu vi alguma coisa, tinha algo me observando. A essa altura, todos estavam acordados. Isso está saindo do controle, disse Pedro, o medo visível em seus olhos. Não deveríamos ter feito aquele ritual. João, ainda tentando manter o ceticismo, se levantou para acalmar a situação. Estamos nos assustando à toa.
O ritual foi só uma brincadeira boba. Nada disso é real. Estamos cansados e... Antes que pudesse terminar, um som seco ecoou pela casa. Todos olharam em volta, nervosos. Vinha do andar de baixo. Eram passos, pesados, lentos e rítmicos, subindo pela escada. Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Lucas, pálido, pegou uma lanterna e foi na direção do som, os outros o seguindo de perto. Quando chegaram ao corredor, as pegadas tinham desaparecido. Mas o ar frio ao redor indicava que alguma coisa de fato estava lá. Nos dias seguintes, a tensão se tornou insuportável. Cada um dos amigos começou a experimentar o terror de forma mais pessoal. João, o mais cético até então, foi o primeiro a encarar seu próprio reflexo distorcido. Enquanto escovava os dentes, notou algo estranho no espelho. Seus olhos de repente pareciam vazios, como se houvesse algo profundamente errado. Ele piscou, e o reflexo sorriu de volta. Um sorriso que não deveria estar ali. João se afastou, mas sua imagem continuou sorrindo por um segundo a mais, antes de desaparecer. Isso é loucura, murmurou ele para si mesmo, esfregando o rosto com força, como se pudesse afastar a visão. Enquanto isso, Ana começou a ouvir vozes. Elas vinham do nada, surgindo quando ela estava sozinha e pareciam sussurrar segredos sombrios. Ela tentava ignorá-las, mas as palavras pareciam verdadeiras premonições de tragédia. O terror interno aumentava a cada dia. Pedro, já abalado, não conseguia dormir. Passava as noites em claro, ouvindo sons que pareciam rastejar pelas paredes, sombras que se moviam, mas que nunca revelavam seu verdadeiro formato. Ele sentia a presença da entidade em todos os cantos da casa, uma energia opressiva e sufocante. Cada passo, cada batida do coração era uma lembrança de que algo estava muito errado. Lucas, pressionado pelo medo crescente dos amigos, decidiu que era hora de agir. Algo precisava ser feito antes que todos perdessem completamente a cabeça. Naquela noite, Lucas se trancou no escritório e pesquisou obsessivamente sobre o ritual que haviam realizado. Ao contrário das primeiras buscas, desta vez ele encontrou informações perturbadoras. Havia relatos de desaparecimentos, pessoas que ficaram mentalmente instáveis e até mortes associadas ao despertar das sombras. O ritual não apenas revelava verdades ocultas, mas também libertava uma entidade ancestral, uma sombra que se alimentava de medo e confusão. Lucas não disse nada aos amigos a princípio. Estava desesperado para achar uma solução antes que fosse tarde demais, mas quanto mais ele pesquisava, mais se dava conta de que estavam todos condenados. A única solução viável parecia ser o sacrifício de alguém. Um sacrifício humano para apaziguar a entidade. Relutante, ele finalmente revelou tudo ao grupo. A reação foi imediata. Pedro entrou em pânico, Ana ficou em choque, e João, pela primeira vez, não teve nada cético a dizer. O silêncio entre eles era palpável. Então, o que fazemos agora? Perguntou Ana, a voz trêmula. Lucas engoliu em seco. Precisamos de um sacrifício, ou isso não vai parar. O desespero tomou conta de todos. A ideia de sacrificar alguém parecia impensável, mas a realidade em que se encontravam era ainda mais aterradora. Naquela mesma noite, enquanto tentavam pensar em uma saída, Ana começou a se comportar de forma estranha. Ela murmurava palavras em latim, as mesmas que haviam sido lidas durante o ritual. Seu olhar parecia distante, como se estivesse em transe. A entidade agora tinha uma porta de entrada. Lucas e João tentaram segurá-la, enquanto Pedro observava com olhos arregalados. "Ela está possuída", gritou Pedro. "Temos que fazer alguma coisa." Eles a amarraram a uma cadeira, tentando impedir que fizesse algo perigoso. Mas a entidade estava usando Ana como marionete. A cada segundo, seu controle sobre ela parecia mais forte, e as palavras que ela murmurava começaram a ecoar pela casa, como se fossem repetidas por outras vozes invisíveis. Pedro, tomado pelo desespero, tomou uma decisão impulsiva. Se um sacrifício era necessário, ele estava disposto a acabar com tudo. Pegou uma faca e se aproximou de Ana, trêmulo. "É a única maneira?" gritou. "Não!" Lucas interveio, empurrando Pedro antes que ele pudesse machucá-la. Mas era tarde demais. A entidade sabia que o grupo estava à beira do colapso e estava mais forte do que nunca. Lucas, atormentado pela culpa,
Percebeu que não havia mais tempo para hesitações. Se alguém deveria ser sacrificado, seria ele. Afinal, ele havia conduzido o grupo a essa situação. Era o responsável e estava disposto a pagar o preço. Disse isso ao grupo e todos tentaram protestar, mas sabiam que não havia outra solução. A entidade estava fora de controle. Ana, ainda possuída, olhou diretamente para Lucas como se soubesse o que ele estava pensando. "Você era o escolhido desde o começo", murmurou ela, em uma voz que não era sua. "O ritual foi feito para você." Lucas ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Tudo aquilo tinha sido uma armadilha, planejada desde o início para que ele fosse a porta que a entidade precisava. O sacrifício não era para apaziguar a entidade, era para completar sua libertação. Sem opções, Lucas decidiu se entregar ao destino. Ele sabia que, independentemente do que fizesse, eles estavam perdidos. A entidade assumiu completamente o controle de Lucas naquele momento. Ele sentiu as sombras o envolverem, como se fossem parte de sua própria carne. Seu corpo tremeu e o ar ao redor ficou pesado, como se todas as luzes tivessem se apagado ao mesmo tempo. João, Pedro e Ana, agora livres da possessão, assistiam horrorizados enquanto Lucas era consumido. As sombras se arrastaram pelas paredes e pelo chão, envolvendo tudo. Quando eles tentaram fugir, descobriram que estavam presos. Cada porta que abriam os levava de volta ao ponto inicial, e cada corredor parecia se estender infinitamente. Não havia mais escapatória. Um por um, eles foram engolidos pela escuridão, suas vozes abafadas pelo silêncio opressor da casa. Não restou nada além das sombras, movendo-se lentamente, como se fossem as novas donas do lugar. Dias depois, o vídeo do ritual misteriosamente apareceu online, postado em um fórum da Deep Web. Nos comentários, outros curiosos se mostravam interessados, prontos para repetir o ritual. A entidade, agora livre, espalhava seu ciclo de terror por meio da curiosidade humana, atraindo novas vítimas. Na cena final vemos Lucas, ou o que restou dele, olhando fixamente para a tela do computador, os olhos negros como a escuridão. A entidade sussurrava, preparando-se para o próximo grupo de vítimas que logo cairia na mesma armadilha.